Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como a infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência, mas em determinados casos a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Item errado. De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item correto. Previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que consagra a retroatividade da lei penal benéfica. Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Escrivão. Do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível, como único remédio jurídico, recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso.
Item errado. Neste caso, será cabível recurso ao chefe de polícia nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas. Item errado. O IP é um procedimento eminentemente sigiloso, já que visa a apuração preliminar da responsabilidade pelo fato, de maneira que, neste momento ainda inicial da persecução penal, a intimidade do investigado prevalece sobre o interesse público. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Durante o curso do IP, o indiciado poderá requerer qualquer diligência, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade. Item correto. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, mas sua realização fica a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Bancacesp, 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Item correto. O MP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia, podendo apresentá-la desde já, caso possua os elementos de prova necessários. Bancacesp ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmiti-las. Bancacesp, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para garantir o acesso de um computador a uma rede local, é suficiente conectar a placa de rede, dispensando-se qualquer tipo de configuração do usuário e do administrador de rede. Item errado. É necessário cadastrar usuários, definir suas permissões e seus perfis como usuários comuns ou administradores, dentre outras configurações. Bancacesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancacesp, TRE 2017. Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112,
a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso em tela, Maria teria direito à remoção desde que faça a solicitação. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação. Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porque separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, Geologia, 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra. Acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo, NH. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. FEPES, Auditor Fiscal de Tributos Municipais de Florianópolis, 2014. Assinale a alternativa que apresenta o objeto das ciências contábeis. Letra A, patrimônio. Letra B, ativo e passivo. Letra C, receitas e despesas. Letra D, situação líquida patrimonial. Ou letra E, comitê de pronunciamento contábil. A alternativa correta é a letra A. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, conjuntos de bens, direitos e obrigações. ESAF, Fiscal de Rendas, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010. É correto afirmar que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais
bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Com isso, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão de seus usuários. ESAF, Analista Contábil Financeiro, Cefaz 2007. Para alcançar seus objetivos precípuos, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. São técnicas contábeis: escrituração, demonstração, auditoria e análise de balanços. Item correto. As técnicas contábeis são o conjunto de procedimentos utilizados pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos contábeis. As técnicas são as seguintes: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis ou análise de balanços e auditoria. IBAD, Contador, Prefeitura de Jaru, 2019. Na contabilidade, o objeto é o patrimônio de uma entidade constituído pelo conjunto de: letra A, bens, direitos e obrigações visando só o lucro. Letra B, obrigações e bens. Letra C, apenas obrigações. Letra D, bens e direitos. Ou letra E, bens, direitos e obrigações visando ou não incluir o lucro. A alternativa correta é a letra E. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Observação: as entidades podem visar o lucro ou não. Bancasesp, MP 2018. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão errada. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação: a soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Questão errada. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que
princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Item errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, o objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bancasesp, DPU 2016. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Item correto. Artigo 4º. A RFB rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Bancasesp, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, DPE 2015. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. Bancasesp, STJ 2015. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto. As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingresso em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Bancasesp, PRF 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Item errado. Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88, entre aspas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Bancasesp, MPU 2018. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Bancasesp, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do: letra A, legalidade; letra B, reserva da jurisdição; letra C, ampla defesa; letra D, contraditório; ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Bancasesp, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.